Olá, queridos e queridas, estamos começando mais um encontro aqui no canal Mateloucos para apaixonados ou desesperados por matemática. Esse é o início de um capítulo sobre números inteiros. Espero que ajude vocês. Vamos lá! Então, o conjunto dos números inteiros, para ser compreendido, ele depende que antes a gente se lembre de algumas propriedades e questões que trabalhamos nos anos anteriores. Até o início do 7º ano, vocês trabalharam em todo o tempo com o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Quem seria o conjunto dos números naturais? É aquele conjunto que a gente utiliza no nosso cotidiano para quantificar e contar objetos. Então, são aqueles números que a gente usa para contar elementos que estão presentes no nosso dia a dia ou no mundo natural. Então, quando a gente está falando sobre plantas, animais, quantidades em coleções, normalmente utilizamos ali os números naturais. Esse conjunto numérico ele começa a partir do elemento 0. Então, a análise do conjunto dos números naturais começa a partir do termo 0 e depois nós continuamos essa contagem como sempre fizemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, lembrando que o conjunto dos números naturais é infinito. Se observarmos nos anos anteriores, o conjunto dos naturais ele é representado por uma semi-reta que começa no ponto 0 e caminha até o infinito. Então, a gente começaria a representação do conjunto dos números naturais no ponto 0, estenderíamos uma reta para a direita, contando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, respeitando-se sempre a mesma distância entre os elementos na reta numérica. Ao pensarmos, então, o conjunto dos números inteiros, a gente vai observar que eles são uma evolução do conjunto dos números naturais. Portanto, eles são representados pela letra Z, que vem de uma palavra alemã, que significa basicamente inteiro em alemão. Esse conjunto ele também vai representar números que quantificam coisas e valores no nosso dia a dia. Só que ele vai sofrer uma evolução a partir de algumas necessidades novas que a nossa sociedade passou a ter. Observe o seguinte: qual a temperatura hoje em São Luís do Maranhão? Aqui, para mim, olhando no clima-tempo, eu observo que a temperatura em São Luís está marcando mais 26 graus. E no Alasca, quanto será que está marcando a temperatura lá? Olhando aqui novamente no clima-tempo, eu pude observar que no Alasca está marcando menos 8 graus. Então, se a gente observar esses dois valores, começa a surgir aqui um elemento interessante na hora de aferirmos a temperatura em graus Celsius no nosso dia a dia. Em São Luís, eu tenho um valor que é positivo, considerado acima de 0 graus. No Alasca, eu tenho um valor que é negativo, considerado abaixo de 0 graus. E o que significa esses valores acima ou abaixo de 0 graus? Significa, basicamente, que nós estamos considerando uma reta numérica que cresce para os dois lados. Então, nós passamos a ter números positivos que crescem para o lado direito da reta numérica e números negativos que descem para o lado esquerdo da reta numérica. Então, o 0 ele não é mais o ponto inicial de uma semi-reta, ele passa a ser o ponto central de uma reta numérica de fato. Afinal de contas, na geometria, aprendemos que uma reta numérica tem que ser infinita para os dois lados. Então, neste caso, o 0 é o elemento central desta reta numérica e para a direita nós teremos valores positivos
e para a esquerda, por definição e tradição, valores negativos. Ambos os lados se prolongando infinitamente. Então, o conjunto dos números inteiros terá valores crescentes sempre para o lado direito da reta numérica e valores decrescentes sempre para o lado esquerdo da reta numérica. Basta a gente pensar sempre como referência onde estaria mais quente, em São Luís com mais 26 graus ou no Alasca com menos 8 graus. Se a gente fizer essa comparação considerando a temperatura, fica fácil observar quais valores são maiores e quais valores são menores. Esta mesma relação é utilizada no nosso dia a dia também para a relação monetária, onde o dinheiro seriam os valores positivos e as dívidas seriam os valores negativos. Também comumente utilizado aí para altitudes, onde acima do nível do mar são os valores positivos e abaixo do nível do mar os valores negativos. É importante entender que o conjunto dos números inteiros ele se divide em 3 elementos de importância altíssima. O grupo, dos números positivos, que são aqueles acompanhados do sinal de mais ou representados sem sinal. O grupo dos números negativos, que são aqueles acompanhados sempre do sinal de menos. E também o zero, que é considerado aqui o elemento neutro e também considerado nulo. Por fim, devemos observar a relação que há entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Se observarmos aqui a reta dos naturais, ela parte do zero e caminha para o lado direito, se sobrepondo exatamente ao lado positivo dos números inteiros. Então, a partir do zero, que seria o nosso elemento neutro aqui, que não é nem positivo nem negativo, os termos naturais, eles correspondem a todos os números inteiros positivos. Por isso, podemos afirmar que todo número natural é também um número inteiro. Mas muito cuidado, pois não podemos afirmar o contrário. Jamais diga que todo número inteiro pode ser um número natural, porque os números inteiros têm o lado da reta composto pelo número negativo, que vem ao lado esquerdo. Então, neste caso, estes termos aqui não pertencerão ao conjunto dos números naturais, porque eles sequer existem para este conjunto numérico. Reafirmo, o conjunto dos números naturais está inserido dentro do conjunto dos números inteiros. Portanto, todo número natural é também um número inteiro. O contrário não é verdade. Nem todo número inteiro é um número natural. Espero ter ajudado. Até breve.